Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Novo Testamento em um ano. Hoje, Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 33. E aqui está a famosa, emblemática e espetacular parábola do semeador. Talvez a parábola mais importante de todas, junto com a do trigo e do joio e algumas outras menores, mas esta é uma parábola especial. Após ele contar esta parábola no versículo 9, quero destacar apenas o versículo 9 hoje. Ele, após terminar de proferir a parábola, ele disse: quem tem ouvidos, no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro porque as pessoas que ouviam as parábolas necessariamente não compreendiam o significado espiritual delas, isso é básico. Embora as parábolas fossem na linguagem popular, sobre temas populares, com figuras e imagens populares, plantio, lavoura, trigo, ovelha, etc. e tal, quando Jesus está contando estas parábolas, ele quer revelar através dessas parábolas, ou não, porque no caso aqui ele não quer revelar para todos, né? Aí ele diz em certo lugar, quando os discípulos perguntam, aqui mesmo, quando os discípulos perguntam por que fala com eles por meio de parábolas, Jesus explica no versículo 11, porque a vocês, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, ou seja, ao povo, aos escribas, fariseus, aos outros, isso não é concedido, mas tinha um motivo, ao povo de Israel, nesse caso, tinha um motivo, né? O motivo mais importante é porque eles não tinham que compreender para que o evangelho de Jesus Cristo também fosse levado aos gentios. Então Deus tem um projeto nessa situação, mas independente disso, a parábola ela não tem a noção de esclarecer nada. Ao contrário, ela quer manter um mistério. E a parábola do trigo e do joio, embora diga que a semente é lançada em 4 tipos de terreno e as pessoas só ouviram isso. E aí Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em casa, ele explica aos discípulos que estes terrenos são as pessoas, o tipo de natureza humana que recebe a semente, que é a palavra de Deus, que é a palavra que Jesus estava pregando. No entanto, as parábolas tinham a intenção de ocultar o significado e não de revelar o significado, mas aqueles que são os discípulos, que estão aproximados, não são iniciados como os gnósticos queriam levar a entender, mas os discípulos, aqueles que estão mais próximos, sim, o mistério é revelado, a intenção é dita, o que está oculto é mostrado para que os discípulos de Jesus Cristo, no caso tanto eles como nós, possamos compreender de fato. Ora, se você falar este tipo de parábola aqui apenas sem explicação para qualquer pessoa nos dias de hoje, ele também não vai entender. Ele vai entender como algo que está falando de lavoura. Se você falar para um agricultor sobre isso, ele compreende perfeitamente de forma técnica. É mesmo, sim, eu tenho que lançar a semente numa terra boa. Mas o que isso significa quando revela sobre o reino de Deus? É isso que Jesus quer dizer. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso significa basicamente 2 coisas: que nem todo mundo consegue ouvir o que está sendo dito e nem todo mundo tem a condição para entender o que está ouvindo. Porque o reino de Deus é uma revelação que procede dos céus, mas que precisa ser desenvolvida dentro do espírito da alma humana. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Espírito do Senhor fala na terra, fala à igreja, fala aos homens, mas certamente nem todos conseguem ouvir
e também não conseguem compreender. Deus abençoe você.